O audiovisual tem sido uma ferramenta importantíssima no combate à violência doméstica e a todos os assuntos ligados aos direitos humanos. Bom, se é para falar de cinema, direitos humanos, direitos da mulher, é impossível hoje não falar de Suzana Lyra. Então, o Café Preta, especial, Calibre 180, tem a honra, tô até nervosa, não tenho nem roupa para isso, de receber... Eu que não tenho! Suzana Lyra, bem-vinda, minha musa inspiradora. Ah, querida! Olha, em primeiro lugar, eu tô muito feliz que a gente vai trabalhar junto em breve. Eu já te acompanho já há um tempo, eu acho seu trabalho incrível, acho que você tem uma força da natureza. E eu tô muito feliz que você tá dirigindo, cara. Eu acho isso muito incrível. Então, cara, eu acho que é isso. A gente tem que seguir e levar essas mulheres poderosas com a gente. Então, é isso. Você é potência. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito honrada com esse convite, de verdade. Nossa, ai, não pode chorar. Bom, pode sim. Você é muito importante para mim como diretora, né? Eu costumo brincar que eu faço as minhas macumbas mentais, né? Toda vez que eu quero trabalhar com alguém, eu coloco ela na minha gira, no meu pensamento, e você é topo da lista. Enfim, a gente ainda vai falar, se puder falar, né, do que a gente vai estar fazendo. Acho que é o seu mais recente trabalho, porque você trabalha em milhões de coisas ao mesmo tempo. Não sei se você está fazendo só isso, mas já a gente vai poder falar do que a gente... do prazer que eu estou sentindo, e não é por acaso, né, que a gente vai falar da mesma temática, mas na caminhada, no processo de Calibre 180, que é o start, né, desse chamado, que eu queria falar um pouquinho com você disso, né? Afinal de contas, fazer cinema... E tocando num assunto tão duro, tão difícil, mas, ao mesmo tempo, a arte sempre esteve a serviço, né? E a potência do audiovisual, ela é determinante para o alcance das pessoas, para tocar nas feridas, para provocar, para que alguma coisa possa ser modificada, porque o que a gente tem certeza é que, do jeito que está, é impossível para a gente continuar evoluindo como sociedade, como indivíduos. Então, me chama muito a atenção porque você faz isso, a sua cinematografia, para mim, eu estou muito mergulhada nela, tem funcionado como um mosaico. Eu não sei se você faz de propósito, deve fazer, que isso é terrível. Eu não sei se você faz de propósito, mas esses assuntos, claro que a gente está falando de dignidade humana, mas esses assuntos, na sua filmografia, eles vão se encaixando de uma maneira tão perfeita e que é impossível pensar em você sem fazer esse desenho. A sua cinematografia tem sido suporte para o meu aprendizado em todos os sentidos, né? Como atriz, agora começando, né? Tentando uma carreira como roteirista, como diretora. Eu tenho muitas coisas para te perguntar, não sei nem se eu vou dar conta, mas eu queria saber quem foi atrás de quem? Se você foi atrás de contar essas histórias, ou essas histórias te pegaram no meio do caminho. Tá com café aí? Porque esse aqui é o Café Preta. Cadê? Olha, vou dar uma puladinha aqui, ó. Para começar. Bora. Olha, eu queria primeiro te falar uma coisa. Quem vê essa carinha aqui, com tantos filmes, etc., não sabe muito da minha origem. E eu acho muito importante falar de origem. Eu sou filha de uma mãe sozinha, tá? Eu não conheço meu pai. E eu fui criada por uma mãe que morava na Baixada Fluminense, que foi completamente abandonada pela família dela. E ela me criou absolutamente sozinha, com todos os preconceitos que tinha na época. Ela trabalhou como garçonete a vida toda. Então, ela dependia do dinheiro das gorjetas para poder me dar educação, me dar tudo. Eu estudei em colégios públicos no Rio de Janeiro, no subúrbio, enfim, vários lugares. E eu sempre vi nessa mulher uma solidão e uma força enorme. E eu queria muito que as pessoas conhecessem a minha mãe e conhecessem a força dela. E saber o quanto que é inspiradora. A minha mãe me dizia, você pode tudo. E eu olhava para ela estava pegando um ônibus 5 horas da manhã, lotado, da Baixada Fluminense para ir para o centro da cidade trabalhar num restaurante
de categoria bem baixa, né? Minha mãe não era aquela garçonete dos filmes americanos. Oh, meu Deus. Então, e eu já, menina, eu olhava para aquilo e eu falava assim, cara, no dia que nós mulheres descobrirmos que a gente tem essa força, essa potência, a gente pode mudar o estado das coisas. Então, a primeira coisa que eu tenho como referência é minha mãe. Então, quando eu começo a fazer cinema, exatamente, eu fui fazer jornalismo, porque não dava para fazer cinema, porque cinema não dava dinheiro, eu não conhecia ninguém do cinema, enfim, era impossível fazer cinema para mim. E aí a minha mãe me apoiou, pediu dinheiro emprestado para eu entrar na faculdade, uma loucura. E eu fui, cheguei lá, eu descobri o documentário e eu descobri que eu ia dedicar a minha vida como documentarista a olhar para as mulheres, a olhar para essas histórias de invisibilidades, porque eu acho que se você conhece, você se inspira de alguma forma. E aí, a partir daí, eu começo a fazer documentários muito, querendo trazer um pouco de uma fração da inspiração que minha mãe é. E eu encontro mulheres pelo caminho, como você deve ter visto, não sei se você viu ainda, Porque Temos Esperança, da Marli. Claro. Que é uma mãe sozinha, né? A Marli é um personagem da Almodóvar, ela é um pouco da minha mãe, ela é um pouco de todas nós. Essa mulher em frangalhos, mas que ela levanta e vai, inspira e chora. É inacreditável esse filme, eu assisti ontem. Ah, então. E esse filme, para mim, é a essência da mulher brasileira. Então, assim, a vontade de falar... O meu primeiro longa foi sobre mulheres com HIV. E eu fiz esse filme, eu trabalhava na época num canal de notícias, e apareceu uma notícia: 64% das mulheres com HIV hoje contraíram de seus parceiros fixos. E eu falei, cara, as pessoas falam pra gente que é grupo de risco. Que porra de grupo de risco é esse? E aí eu fui frequentar durante um ano um grupo de apoio de pessoas com HIV. E as mulheres eram, assim, professoras, diretoras de escola, evangélicas que tinham transado com um homem só na vida. Ou seja, eu falei, eu preciso fazer esse filme. E foi assim, eu fiz o filme com muita dificuldade financeira, o filme foi muito, né? Mas o filme foi selecionado para o Festival do Rio e o filme ganhou como prêmio do Júri Popular. Eu nem fui na premiação, para você ter uma noção, porque eu não acreditava que seria possível as pessoas votarem nesse filme. Não acreditava. Eu falei, gente, é um filme sobre HIV, muito feminista. E a gente ganhou. Em que ano? Foi 2010, 2009, 2010, eu não me lembro, eu não sou boa de datas, assim. E esse filme mudou minha vida. Eu lembro que a minha sócia, que é a Luciana, que eu quero muito que você conheça, que é uma potência, uma negra linda, inteligentíssima, que foi minha sócia e melhor amiga até hoje. Ela foi de calça jeans, que ela falou, Suzana, você não vai na premiação? Eu falei, não, gente, não vou perder meu tempo, eu nunca fui chegada mesmo. Aí ela foi de calça jeans e camiseta. Eu falei assim, não, só vou lá representar a empresa. Quando chegou lá, cara, a gente ganhou, ela teve que subir no Odeon, todo mundo de gala. E ela de calça jeans recebendo o prêmio, cara. E ela me ligou, só, pô, cara, não acredito, passei por isso. Eu falei, cara... E aí nossos destinos foram selados ali. E aí eu tive a certeza de que falar de mulheres e de falar desse lugar que a gente tem no mundo, que é extremamente provocador, e eu ia pagar um preço por isso. Muitas vezes fui reduzida a esse lugar, de falar, ela fala desses assuntos, mas eu não, eu falo o que eu quiser, eu sempre falo isso. Fiz o filme do Mussum, vou fazer a série do Casagrande, enfim, eu faço o que eu quiser da minha vida. Mas eu amo fazer isso. Então, acho que vem aí. Vem de uma coisa pessoal, familiar. Minha mãe mora comigo até hoje no Rio, né? Agora eu tô morando em São Paulo, a gente tá separada, mas a gente é apaixonada uma pela outra, a gente fala todos os dias. É isso, eu quero reproduzir inspiração. E nada mais inspirador do que ser mulher, enfim, e do que tá. E essas mulheres, para mim, que vêm de situações muito difíceis, sabe, Shirley? Porque é muito fácil você ser potência, você inspirar as pessoas com acessos e condições. Eu quero ver você fazer isso numa vida muito difícil, sabe? E acho que ali eu encontro sentido para tudo que eu faço. E eu continuo achando. Mas aí, depois do Positivas, você foi fazendo um monte de coisa. Inclusive, eu amo o filme do Mussum. Eu amo tudo que você faz. Que desespero. Eu tinha esquecido do filme do Mussum. Tem o Damas do Samba, que eu acho que você não viu, não te mandei. Vou te mandar. O Damas do Samba é incrível também. Um filme que me emocionou muito. Que é isso, sobre as mulheres negras que fizeram o samba, desde a Tia Ciata até hoje, e que são a grande potência, né?
Eu vou te mandar para você assistir. De repente a gente coloca na mostra, acho que vai ser bem legal. Nesse ano que não teve carnaval, né? Ver essas mulheres do carnaval falando vai ser legal. Até porque, assim, apesar do projeto nascer, né, da dor, eu sou a favor sempre de ressaltar também as nossas vitórias, né, as nossas conquistas. Então, a gente queria muito que a gente não precisasse mais falar de violência doméstica, de estupro, de mortes, de desigualdade, mas tem sido impossível, né, a gente não tocar no assunto. Mas, com tudo isso, sobretudo, a gente tem muitas vitórias. Eu acho que vale lembrar também que Suzana Lira é a nossa homenageada, né? É quem me inspirou a começar essa história, quem, mais uma vez eu repito, me deu suporte, porque é uma cinematografia vasta, esquérrima, muitas coisas. Então, é com muita honra que vocês vão ter, do dia 21 ao dia 27, o prazer de acompanhar essa programação de performances, filmes, entrevistas, mas, sobretudo, de uma boa parte dos filmes de Suzana. Isso é uma honra. Eu quero te agradecer, Suzana, porque depois que eu comecei a comentar que você estaria com a gente de uma maneira mais forte, as pessoas começam, o inbox não para, mas como é que eu faço para assistir o filme? Como é que eu faço? Eu falei, gente, como é que faz? Peraí. Então, vamos fazer uma amostra Suzana Lira, pelo amor de Deus. Suzana, não é fácil tocar nesses assuntos, porque, assim, de primeira, o que as pessoas têm vontade de sair correndo, né? Não de sentar numa sala de cinema. Imaginemos que não estamos numa pandemia. Sentar numa sala de cinema ou numa mostra, num festival, sentar para encarar, né, esse nível de dor que... Eu vou falar o brasileiro, porque a gente tem um talento, né? A nossa sociedade, o nosso governo tem um talento para produzir desigualdade. Mas aí você vem... Porque, para mim, você é uma artista completa, é uma documentarista, é uma cineasta, é uma diretora, e você faz escolhas muito interessantes. Porque, mesmo quando são documentários, você se utiliza da videoarte, da ficção, de alguma forma, pelo menos em termos de imagem, né? Eu acredito que isso seja uma ferramenta para trazer o público, né? Os seus documentários não são só documentários, são docu-ficção ou docu-drama. Eu queria entender se na caminhada, como roteirista, porque ainda tem isso, né? Você faz as escolhas mesmo, na maioria das vezes. Se é necessário para que você conte a história, para que você traga o espectador da maneira como você acredita que tem que ser. Pergunta super difícil, Shirley. Na verdade, assim, quando eu começo a fazer documentários, eu começo a querer contar histórias, assim, e trazer relevância e iluminar um pouco aquilo que está meio obscuro, assim. Então, eu queria... Essa era a minha vontade. Com o passar dos anos, estudando documentário, indo para festivais e tal, eu fiquei achando que talvez o lugar do documentário ele pudesse ser um lugar mais livre, de mais experimentação de linguagem, e que eu pudesse brincar mais com isso. Embora os temas sejam difíceis, eu teria que me jogar também nessa questão do formato. E eu sempre acho que o documentário ele é o lugar de melhor possibilidade de experimentação. E aí eu tento fazer isso, né? Nem sempre eu chego num lugar onde eu quero, mas eu tento sempre brincar com isso de alguma forma, cada vez mais. Eu acho que eu fiz isso um pouco no Matar a Nossos Filhos, quando você está falando de adolescentes mortos, eu mostro eles vivos, lindos, com aqueles corpos. Aquilo é demais. Eu quero mostrar o que a gente está perdendo, sabe? Eu não quero naturalizar a imagem de um menino morto. Eu não posso naturalizar isso. E aí eu começo a entender que esse campo do formato ele é muito necessário para a gente alcançar a visibilidade que a gente precisa, inclusive nos festivais, inclusive para o público, para adoçar um pouco o público. Porque as pessoas têm muito preconceito, ou tinham com o documentário, uma coisa chata, entrevista, imagem de arquivo, ai que saco. Eu acho que as pessoas querem também uma experiência cinematográfica do documentário. E o que eu tenho buscado fazer é trazer um pouco da experiência, né, cinematográfica para dentro dos meus filmes.
Então, assim, às vezes eu tô com um patrocinador que não me permite tanto. Queremos mais informação. Mas quando eu posso, como eu fiz com torre, eu ousei, eu criei, fiz uma videoarte ali. Aquela instalação da torre é uma instalação. E a pessoa interage com uma instalação de arte, que não é a torre real. Então, ali eu brinquei muito com o formato e era um tema muito difícil. E, assim, o grande desafio, assim, como você experimenta a linguagem cinematográfica sem também desrespeitar o tema que você está fazendo. Porque você tem que ser fiel àquilo que você está dizendo, né? Não posso falar de mães que perderam os filhos, de mães sozinhas ou de mulheres torturadas, tentando fazer gracinha com o formato, sem perceber o que eu estou contando. Então, acho que esse é o grande desafio, Shirley. Mas ele é o meu lugar preferido hoje em dia, que é o lugar de desconforto. Eu me coloco no lugar de desconforto sempre. Desculpa, você tocou no que eu queria dizer, assim, que é uma coisa que me intriga, né, no teu processo. E, por exemplo, Torre das Donzelas, você vai lá e recria aquele ambiente. Isso também é uma técnica para fazer com que aquelas mulheres que já são senhoras abram o coração. Isso é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, para a gente não esquecer, é a seguinte: o que te conduz no teu trabalho? É o desconforto? Acho que você já respondeu, né? É o desconforto porque eu fico pensando assim, é horroroso. São temas horrorosos. São os piores temas do universo. Sim. Então, se coloca o coração ou se tira o coração da jogada? Se distancia ou mergulha? Shirley, pelo amor de Deus, você está fazendo um monte de pergunta super importante, você está emendando uma na outra, eu vou enlouquecer contigo. Não, calma. Vamos lá, por partes. Vamos por partes. Porque essa última aqui, ela vai... toca. Calma aí, deixa eu responder a outra. Vamos por partes. Aqui a gente não tem muita regra, não, tá? Tá bom. Olha só. Vamos tá. A primeira desconforto. Eu sou inquieta, eu tô aqui, mas tô tramando, eu quero voar aqui para esse prédio, eu quero encontrar pessoas que eu não posso, enfim, eu pensando sempre em fazer merda. Tô sempre nesse rolê. E eu quero experimentar coisas novas, eu não quero mais confortável. Gente, sabe? Você é atriz, você sabe qual... Você fala assim, Shirley, você vai fazer esse papel aqui da mulher lá, né? Aquele papel que sempre te reduzem em fazer. Você vai lá, você vai fazer com o pé nas costas. Sim. Por exemplo, esse trabalho que a gente vai fazer agora tá te colocando num outro lugar. Então, assim, eu gosto muito de mudar as pessoas de lugar, mudar os processos, trocar as coisas, as bolas todas, enfim. Então, é inquietude e desconforto. São as palavras que me movem. E tem duas palavras que eu amo falar, que é querência e rusticidade. Que é o seguinte, você tem que querer muito fazer algo, mas você tem que ser rústico. Porque para ser mulher... fazer as coisas, fazer cinema no Brasil, esse país machistérrimo, você tem que ter rusticidade, que é casca para aguentar o tranco que vem, sabe? Você deve saber isso com o pé nas costas, muito mais que eu. O querer, sem a rusticidade, não vai a lugar nenhum, você fica uma sonhadora. E eu aprendi isso, eu sou uma pessoa rústica. Não vem, assim, eu tenho todos os meus sentimentos aflorados e tal, mas eu sei o que eu quero e eu sei o que querem fazer de mim. E aí, isso me determina, sabe? Eu já sei me defender. Então, no cinema é isso. São essas 4 palavras, na verdade. Desconforto, inquietude, querência e rusticidade. São coisas que eu trago na minha vida. Aí você vai falar, você me perguntou, que eu falo de temas muito difíceis, como eu conduzo isso no sentido do distanciamento ou não. E aí eu vou te falar uma coisa. Eu nunca fiz nada com distanciamento. E nem quero fazer. Eu sou completamente atravessada por todos os temas que eu faço. Quando eu fiz o Positivas, eu tive uma sequela no meu olho, que era uma sequela de quem tem HIV, por exemplo. Que é uma pressão alta no olho, que chama uveíte. E que, quando eu fui no médico, você vai fazer teste de HIV, porque isso é um sintoma, uma coisa de HIV, de tão envolvida que eu fiquei com tudo. Então, eu sou muito atravessada. Mataram nossos filhos, não tinha uma entrevista que eu não derramava de lágrimas. Eu não tenho condições. Eu não acho que é ser profissional eu manter distanciamento. Eu acho que eu preciso estar inteira com você. Eu sempre falo assim, eu não faço filme sobre alguém, eu faço com alguém. Então, eu fiz o filme com as Mães de Maio. Estando com elas, eu estou do lado delas.
Eu não quis ouvir a Polícia de São Paulo, o Alckmin. Eu não quis ouvir ninguém. Verdade. Eu não ouço o outro lado, porque eu sou muito posicionada. Eu sou posicionada, entende? É um filme político. E filme político não é filme jornalístico. Eu não estou aqui para mostrar o torturado, o torturador, o algoz e a vítima, não. Quando eu fiz o Positivas, eu não entrevistei nenhum marido que infectou a mulher. Nenhum. Não me interessava vilanizar ninguém. E assim, eu não dou holofote pro outro lado mesmo. E eu não sei nem como que eu sobrevivo. Eu nem sei como eu sobrevivo. Porque as pessoas falam, mas faltou outro lado. Faltou, isso é o meu filme. Faz o seu com dois lados, entendeu? Então é assim. Eu sou totalmente do lado e eu não faço filme sobre quem eu não gosto, por exemplo. Se você falasse assim, Suzana, vou fazer um filme sobre o Bolsonaro, nem por $1 milhão. Não faço. Porque eu não me interesso pela pessoa. Eu tenho que ter tesão e querer, porque eu durmo pensando, eu como pensando, eu vou dormir pensando. Então, assim, eu preciso gostar daquilo. As Mães de Maio, pra mim, quando eu fiz Matar Nossos Filhos, cara, eu tinha camiseta da Mães de Maio, eu ia pra Santos, assim, eu vivi aquilo. E vivo com elas até hoje, acompanho tudo. As Damas do Samba, cara, eu fui desfilar na Portela quando o barracão pegou fogo, porque eu estava muito íntima daquelas costureiras e eu sentia a dor que elas sentiram quando elas perderam o trabalho delas inteira. Eu nem ia desfilar, porque eu falei, cara, não tem nada a ver, tô fazendo um filme, né? Eu falei, tem a ver sim, eu vou vestir a camisa e chorei o desfile inteiro. Enfim, assim, meu lema é ame de vexame, então é isso. Tá, mas beleza. Mas de qualquer maneira, existe ali a diretora, né, que se utiliza de técnicas para desenvolver o seu trabalho. E nesse sentido, por exemplo, a impressão que eu tenho é que o fato de você ter recriado o ambiente da em Torre das Donzelas te facilita conseguir tirar delas a informação. E quer queira ou não, né, o filme é feito disso. Sim, então você pensa nisso também? Sim, deixa eu te falar o processo do Torre, que é um processo muito particular. Cada filme tem uma natureza, assim. Quando eu comecei a pesquisar o Torre, a grande queixa dessas mulheres era que a ditadura apagou todos os sítios de memória. O Brasil não tem sítios de memória, né? Se for lá na Alemanha, tem, né? Auschwitz, você tem os lugares onde as pessoas podem ir e podem lembrar que aconteceu o nazismo. Você vai no Chile, tem lá o lugar onde os estudantes foram mortos. No Brasil, a gente não tem isso. A gente tem o Memorial da Resistência, feito por ex-presos políticos aqui em São Paulo, mas é uma coisa pequena. Isso é um processo político de apagamento de memória muito eficiente. Isso faz com que as pessoas pensem que aquilo não existiu. Então, quando eu tenho contato com a Torre e eu sei que o presídio foi demolido, a primeira coisa que eu faço, assim, o cinema também é uma arte de resistência. Vamos resistir ao apagamento. Vamos construir a Torre. E eu tive 1000 dilemas éticos. Porque você está falando o seguinte, pode ser um dispositivo muito interessante para as mulheres relembrarem juntas, mas pode ser um objeto de tortura também. Porque você voltar para aquele lugar é também muito perigoso. E eu tinha esse risco envolvido. E então, elas sabiam? Elas sabiam? Ou foi uma surpresa? Elas sabiam que eu estava preparando um espaço para elas se encontrarem. Elas sabiam que era um espaço sugerido. Mas foi um risco total, porque quando elas entram na Torre, e eu investi todo o dinheiro do filme praticamente nesse cenário, eu arrisquei também. Porque eu também, que é uma coisa, Shirley, que eu acho que os documentaristas podiam, os cineastas de forma geral, você às vezes quer que seu personagem, seu ator arrisque, mas você não quer arriscar. E eu acho muita sacanagem. Eu acho que quando você joga alguém no abismo, você tem que estar preparado para se jogar também. Então, o Torre, eu sabia que eu podia me ferrar se elas entrassem ali e achassem aquilo patético, horroroso. Mas mesmo um bloqueio involuntário. Exatamente. Então, eu fiquei do lado de fora da Torre, com os monitores, com a equipe toda do lado de fora, ficava o câmera e o operador de som, e olhando pelo monitor a reação delas. Então, quando a primeira entra, que é aquela senhorinha de cabelo branco, e ela tem aquela reação, eu quase orgasmos múltiplos. Eu falei, caramba, aconteceu. Aconteceu, ela se fragilizou, mas ela se fragilizou não no sentido da vítima. Você vê que ela vira, ela chora e fala, eu vivi muito bem aqui, eu tenho muito orgulho disso aqui. Isso que eu queria, não queria que fosse um objeto de tristeza para elas, mas um objeto de... Cara, eu tive aqui, eu me potencializei dentro desse lugar, porque a Torre foi um lugar de potência.
Sim. Então, é sempre um risco o dispositivo. Eu colocava a música do Dorival Caymmi para elas ouvirem, que era a música que elas usavam para sair da cela, né, do presídio. Eu coloquei Internacional, que é o hino, né, do socialismo. Eu gosto desses dispositivos, mas eles são riscos. Você tem que usar com responsabilidade. E uma coisa muito importante é que na época que eu filmei o Torre, tinha comissão de anistia, comissão da verdade acontecendo num país, né, que a gente teve esse momento no Brasil, né, inacreditável, mas tivemos. E aí, dois psicanalistas da Clínica de Testemunho, eles acompanharam todas as filmagens do Torre. Então, essas mulheres, elas tinham um amparo de especialistas em traumas de ditadura, acompanhando todas essas gravações. E sabe quantas vezes eles tiveram que atender elas? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Mas eles estavam lá. Então, assim, é risco, e é risco junto, sabe? E eu falo isso para todo mundo, cara. Não seja um torturador, não coloque o seu personagem, o seu ator numa posição que você não estaria, sabe? Que você também não está arriscando. Porque é sacanagem com o outro, sabe? E a arte, ela se faz com esse coletivo, né? Você precisa olhar para mim e saber que eu tô junto contigo. Se der ruim, eu vou estar lá do seu lado. A gente apostou e se ferrou. Ou, se der certo, a gente acertou junto. Mas, assim, eu tenho que te perguntar, a partir de, eu não sei se a impressão que eu tenho, né? A partir de Torre das Donzelas, você entendeu que existem mecanismos dessa natureza para que o seu filme fique incrível como ficou Torre? Eu acho que se dar ao trabalho de pensar os dispositivos e os formatos é o mínimo que você pode fazer para tentar fazer uma obra, assim. Eu acho que se você se preocupa com isso, para além do tema que você está contando, você tem grandes chances de conseguir alcançar um público, né? O Torre foi um filme muito vitorioso e eu agradeço muito aquelas mulheres que se doaram depois de 50 anos em silêncio, de poder falar. Então, assim, é um pouco desse encontro meu com elas, dessa confiança que a gente estabeleceu e um pouco também desse empenho cinematográfico em tentar tornar aquela história o mais gráfica possível também, né? Eu acho que junta todas as coisas. Eu acho que o Torre aponta, assim, as premiações que o filme teve, a visibilidade que o filme teve, e falou, você está no caminho certo. De alguma maneira, eu tento reproduzir agora nos meus outros filmes um pouco disso. Eu acabei de fazer um filme sobre AIDS, mas agora do ponto de vista dos homens gays, e que eu não faço nenhuma entrevista. O filme é toda observação de casais em seus cotidianos. A mínima intimidade. E eu estou falando sobre um tratamento contra HIV o tempo todo. É quase didático, mas eu não tenho entrevista. Então, assim, eu estou me jogando em abismos, podia dar muito errado. Ai, que maravilhosa! Todo mundo gosta, mas eu estou fazendo o meu trabalho. Eu acho que o meu trabalho também é provocar. Eu acho que o artista também ele tem que se colocar num lugar de reflexão, de provocação a si mesmo. Porque não adianta você ficar reproduzindo a mesma coisa, você vira... Né? Não é o papel da arte, é sacudir. E a gente tem que se sacudir junto. Agora, do ponto de vista técnico, falando de roteiro, a gente está num momento que muita gente tem se interessado. O roteirista, por muitos anos, foi aquela figura que ninguém falava nele, ninguém sabia, quase não era valorizado, vamos dizer assim. Mas aí, com a internet, com o cinema digital, com as novas formas de realizar, essa figura, ela vem, né? Ela encontra o seu brilho, né? O brilho que ele merece. Afinal de contas, sem o roteirista não tem história. Então, eu quero saber, assim, como a gente está falando de fazer cinema, né, nesse universo muito difícil, eu quero saber se você agora, depois de tantos filmes reconhecidos e premiados e vistos e assistidos, você adquiriu um modus operandi de fazer o roteiro, né, baseado naquilo que só dá certo, apesar de que cada hora é um jeito diferente, mas existe, do ponto de vista técnico, uma maneira de abordar esses assuntos? Não existe fórmula, não existe fórmula. Existe um sentimento em relação ao desejo de como você vai contar aquilo. Eu sempre parto de um argumento e
e parto de uma desorganização minha em relação àquele argumento. Compartilho isso com a equipe. Eu tenho pessoas de roteiro que trabalham comigo geniais, então assim, não faço sozinha. Positivas, fiz roteiro sozinha, porque temos esperança, enfim, mas eu tenho muitas pessoas, Michel Carvalho, Bruno Passeri, agora Roberto Passeri, Simone Melamed, que trabalhou comigo, Muriel Alves, tem uma série de parceiros que trocam comigo e sabem o quanto que eu entro em crise, eu entro muito em crise. Cada filme meu, todo mundo sabe que assim, vai chegar um momento que ela vai entrar em crise, aí eles só ficam esperando. Aí eu entro, ficam só esperando a hora, aí eu vou lá e entro e falo, não, gente, não, tira tudo isso aqui, não vamos fazer desse jeito, tá. O Mussum foi um filme que eu tive umas 3, 4 crises. Só Lázaro Ramos pôde me salvar. Eu cheguei no lá e falei, Lázaro, só você. E ele me salvou, né? Porque ele é aquela coisa, Essa crise do Mussum especificamente tem a ver com a questão racial? Tem a ver. Primeiro que eu achei que não era eu que tinha que fazer aquele filme, tá? Porque eu, né, por mais que eu seja fã do Mussum, por mais que, né, eu tô num lugar que não, eu achei que tinha que ser alguma pessoa. E os filhos dele querendo que eu fizesse o filme e tal, uma situação. E eu compartilhei essa angústia com o Lázaro, e ele foi o primeiro a segurar na minha mão e falou, vamos nessa. Porque eu cheguei, e a primeira questão que eu abordei com o Lázaro é a gente precisa falar da questão racial. E ele falou, cara, a gente precisa disso. Pessoas que querem e que estão atentas a isso. E o Lázaro foi um orixá, assim, para mim, de proteção e de encaminhamento, assim, uma doçura, uma generosidade, um talento absurdo. E ele me conduziu, assim, nesse filme, ele lia todos os roteiros, dava opinião, enfim, ele foi um consultor de roteiro, além de narrador, então me ajudou muito. Mas eu tinha essa crise, porque assim, eu queria falar do Mussum, eu precisava mostrar os Trapalhões, mas eu odiava aquelas piadas, porque foram piadas da minha infância, eu vi tudo aquilo. E ver aquilo de novo, sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva que eu estava agora, que como aquilo fez mal para as pessoas e como faz mal até hoje, eu falei, cara, como falar isso? Ao mesmo tempo, eu precisava dos direitos. E eu não podia É muito difícil ser documentarista no Brasil, Shirley, porque assim, você as pessoas têm que autorizar, elas precisam saber como é que você vai tratar a obra delas. Assim, era uma saia justa, literalmente, uma calcinha apertada. E aí, eu acho que a gente conseguiu, sabe, respeitar o trabalho dos Trapalhões, até porque, assim, o Mussum teve grande visibilidade por conta desse trabalho. Por mais que a gente questione tudo que aconteceu ali, foi o lugar que projetou ele pro Brasil. Mas eu também consegui falar das coisas que eu precisava falar. Porque eu precisava reler ele de uma outra forma, até para mim, que era um ídolo de infância, sabe? Então, mas é isso, eu tive várias crises. Essa foi uma das maiores crises, mas a crise de ser eu ou não que eu vou fazer esse filme, depois como tratar dessa questão racial, e depois de formato, de linguagem, sempre crise. Mas acho que é isso, uma hora eu paro e falo, cara, para com essa merda agora e vai fazer o filme, para de crise, e vou. Ainda sobre roteiro. Tá. Né? Porque pode ser uma dúvida também de muita gente que está começando e informação para quem está na estrada, né? Quem te admira principalmente. Não tem uma fórmula para fazer o roteiro, mas o que vem, eu queria que você pudesse dar uma sequência para a gente, né? Vem a ideia, e aí depois vem a escolha de como conduzir, ou você já vai pro front e filma, e depois é que a coisa acontece, porque é difícil, porque a ficção tá ali, por mais que as coisas se ajeitem, se modifiquem, não é na sua totalidade. O documentário ele pode começar de uma forma e, de repente, ser levada para uma outra coisa.